Olá, seja bem-vindo ao canal Tempo do Reino. E hoje nós vamos aprender sobre os melhores reis na Bíblia Sagrada, o top 10. E dessa lista, no 10º lugar, eu gostaria de trazer o rei Amazias. O rei Amazias foi filho de Joás e começou a reinar em Judá com 25 anos de idade. Amazias enfrenta uma grande dificuldade logo no início do seu reinado, pois tinha que lidar com a situação de que o seu pai havia sido traído e foi assassinado por oficiais do reino que conspiraram contra ele. Logo que Amazias conseguiu estabelecer uma certa tranquilidade em seu governo, ele procura identificar os autores desse assassinato. Quando ele consegue identificá-los, ele pune cada um deles com a morte. Algo muito interessante é que Amazias não pune os seus familiares como era prática naquele tempo. Ele prefere observar a lei do Senhor, quando Moisés diz que só aquele que pecar deverá ser punido. Amazias enfrenta também uma grande dificuldade interna no seu reino, porque o seu pai Joás ele lutara muito contra a idolatria, mas não conseguiu afastar os altares que havia em toda a Judá. Os altares são poste-ídolos, lugares de adoração, onde as pessoas colocavam um pilar de pedra ou um objeto de madeira com uma certa imagem que transmitia a imagem do seu Deus, a imagem que eles iriam adorar, como animais, constelações ou qualquer deuses da fertilidade. Logo que Amazias consegue também se estabelecer como rei, ele começa a enfrentar uma luta contra o povo edomita. Esse povo edomita era um povo que sempre vivia em conflito com Judá e sempre procurara tirar proveito das dificuldades que o povo de Judá enfrentara. E é nesse momento que Amazias reúne todo o exército de Judá e ali ele se sente inseguro em ir à guerra. E então o que ele faz? Ele pensa, vou contratar 100.000 homens de Israel. E ele contrata 100.000 homens de Israel ao preço de 300 toneladas de prata para irem à guerra contra os edomitas. Ao chegar no campo de batalha, ao chegar nos momentos de preparação para a guerra, um homem de Deus se apresenta a Amazias e diz, ó rei, não vá à guerra com o exército de Israel, não vá à guerra com esses homens que o Senhor contratou, pois Israel não tem observado e não tem seguido a lei do Senhor. Se você for com eles, provavelmente Judá não vencerá. Amazias ouve a voz desse homem de Deus e despede aqueles 100.000 homens, levando as 300 toneladas de pratas, sem necessidade de ir à guerra. Enquanto Amazias estava na guerra, lutando contra os edomitas no Vale de Sal, acontece que esses israelitas, voltando para sua terra, começam a saquear Judá, levando mulheres, levando crianças, levando tesouros, levando tudo que eles viam pela frente. Amazias consegue sair vitorioso do Vale de Sal, a batalha do Vale de Sal contra os edomitas, e volta a Judá. Quando ele volta a Judá, ele traz consigo deuses pagãos e começa a adorar e consultar outros deuses. Então um profeta da parte do Senhor se apresenta a Amazias e vai orientá-lo, dizendo, como você pode ouvir um Deus que não pode proteger o seu povo? Amazias, muito orgulhoso e arrogante, ameaça o profeta e pede para que saia da presença dele, senão tiraria a sua vida. Logo depois disso, Amazias começa a fazer ameaças ao rei de Israel, pedindo para que houvesse um confronto entre eles, um desafio, uma guerra. E o rei de Israel, no começo, ele é bem ponderado, ele tenta evitar essa guerra. Mas a insistência de Amazias fez com que houvesse a guerra e o povo de Judá perdesse a batalha para o povo de Israel. E então Amazias é aprisionado e perde ali o seu reinado. Amazias fica 15 anos ainda depois dessa grande tragédia que é uma derrota para o povo de Israel. Mas ele não consegue mais governar o seu país, ele não consegue mais governar o seu povo. E então, é depois disso que Amazias morre. Com 53 anos de idade, ele falece. Quando a gente observa a história de Amazias, a gente precisa
aprender algumas lições. A primeira delas é que a nossa caminhada no início ela pode ser muito boa, ela pode ser muito atraente, ela pode trazer grandes perspectivas, mas se nós não conseguirmos cumprir aquilo que precisamos fazer diante de Deus, o final pode ser ruim. E foi assim que aconteceu com Amazias. Ele começou o seu reinado de uma forma muito boa e muito excelente, mas no meio do caminho ele não conseguiu manter a sua palavra e a sua posição diante de Deus. É importante frisar que a Bíblia Sagrada vai dizer que Amazias fez o que aprovava ao Senhor, o que era bom ao Senhor, mas não fez de todo o coração. O segredo está aí. Faça o que fizer para o Senhor, mas faça de todo o coração. Nós, a equipe, o canal do Tempo do Reino, desejamos a você que você separe um tempinho do seu tempo para que você possa se conectar a Deus e ao seu reino e que você seja encorajado e motivado a continuar na sua caminhada. Que Deus abençoe a sua vida.